Boa tarde, pessoal que está entrando. Deus abençoe pela presença de vocês. Se você já conhece esse testemunho, compartilhe aí a live com alguém que você sabe que necessita ouvir e conhecer o cuidado de Deus. A intenção de fazer essa live é mostrar o tamanho do amor de Deus. Então vai compartilhando aí, a gente já vai começar. É importantíssimo que as pessoas conheçam o testemunho do início, né, do começo, para saber tudo que aconteceu. Paz, pastora Maria. Paz do Senhor. Quanto tempo, hein? Deus abençoe a vida da senhora por estar aí na live com a gente. A senhora já conhece esse testemunho, mas tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente. O pessoal que está entrando, o Davi, a Bruna. Obrigado, Bru, pela força, divulgando aí também a live. Everlando, Pedro Vitoriano. Tô dando uns minutinhos para esperar a galera visualizar aí para entrar, tá bom? Compartilha aí, você que já chegou. Você que já chegou na live, compartilha aí com alguém que você sabe que precisa ouvir e conhecer esse testemunho. Certeza que existem muitos testemunhos impactantes, muitos, mas eu sei que Deus vai falar com muita gente. Uma injeção de ânimo, né? Tá chorando aqui. Quer se alimentar. Esperar mais um minutinho só. O pessoal tá entrando aí. Olha, Cleia, Júlia, obrigado, gente, por participar. Eu vou contar hoje esse testemunho de uma forma que eu nunca contei. Eu nunca contei do jeito que eu vou contar hoje, com tantos detalhes como eu vou contar hoje. Eu fiz até um esboço aqui para eu não esquecer de nada. Eu vou contar bastante detalhes. A Elô tá participando da live. No final eu vou mostrar ela também para todo mundo, tá bom? Gente, antes de começar o testemunho, eu vou cantar um pedacinho de um louvor, e durante o testemunho vocês vão ver que eu vou cantar uns outros louvores que marcaram a minha história, que naqueles momentos também fizeram parte de tudo isso, tá? É só um pedacinho. Eu, depois que eu fiz a cirurgia de tirar um cisto na prega vocal, nunca mais eu consegui cantar da mesma forma. Mas eu gosto de louvar. Eu acho que é uma ferramenta que Deus me deu. Tá bom? Então enquanto o pessoal você vai compartilhando aí a live, eu vou começar a cantar um louvor aqui. Já tem bastante gente. E já a gente começa o testemunho. Tá bom? Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei,
enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos começar já. Pessoal que já está na live, Deus abençoe a vida de vocês. Se você puder compartilhar com alguém, principalmente aqueles que não são evangélicos. Você sabe que uma pessoa está passando por um problema muito difícil, uma depressão, precisa de um ânimo. Eu tenho certeza que esse testemunho pode dar ânimo para muita gente. Tá bom? Então eu já vou começar aqui. Eu queria começar com um texto, só a parte A. Só a parte A, no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 8. Deus abençoe a Ardana, Jéssica, Thalita, a Vivi. Deus abençoe por estar na live. Compartilha com alguém. Deus vai falar muito, tenho certeza. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? O fundo tá muito alto. Só me dá um ok aí para mim saber como é que tá. Em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8. Irmã Angélica, Deus abençoe. Luana da Arval, Deus abençoe por estar na live. Viu? Obrigado. Bastante gente. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. A parte A do versículo diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E eu escolhi esse versículo porque, irmãos, ele fala muito, ele reflete muito a minha vida, ele reflete muito a minha história. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas.
Então eu vou começar a contar para você uma trajetória de cuidado de Deus, de como Deus é bom, de como o amor dele é surpreendente na nossa vida. O amor de Deus é surpreendente na nossa vida. E eu conto a minha história, eu não conto como drama, eu não conto como uma tragédia, eu não faço propaganda, eu não faço lobby. Porque um dia Deus me revelou que tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu passei, seria uma forma de evangelizar pessoas, de ganhar almas para Jesus, de trazer ânimo para as pessoas. Até hoje Deus tem feito coisas que certeza que eu não mereço. Então melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o começo da minha história, o começo dela reflete muito exatamente isso. Eu nasci no dia 6 de outubro de 1986, lá numa cidade chamada Colinas, lá no estado de Tocantins, estado de divisa ali com Goiás, Brasília, Distrito Federal, uma cidade chamada Colinas. 6 de outubro de 1986 eu nasci. E alguns dias após o meu nascimento, alguns dias, 2 ou 3 dias após o meu nascimento, houve um acontecimento que mudou a trajetória da minha vida, mudou a trajetória da minha história. Mudou muito. Tinha uma senhora que tinha ido levar as suas 2 filhas na igreja Assembleia de Deus, elas eram da Assembleia de Deus. Foi levar suas 2 filhas na igreja Assembleia de Deus, já à noite. E quando ela retornou para sua casa, deixou as filhas lá e estava retornando para sua casa, ela encontrou uma criança na calçada, abandonada, recém-nascida. Eu vou mostrar para vocês uma foto, uma reprodução que foi feita, que é a criança mesmo, que sou eu no caso. Se vocês conseguirem ver aí na live, eu vou fechar um pouquinho aqui. Vocês estão conseguindo ver aí a foto? Tá um pouco embaçada porque eu estou mostrando do celular mesmo. Eu fui abandonado nesse estado, com apenas 2 ou 3 dias de vida. Desse jeitinho. Com essa fralda. Inclusive a gente tem essa fralda até hoje. A minha irmã guardou essa fralda. Então a minha mãe biológica me abandonou em uma calçada. Recém-nascido, cordão umbilical ainda enrolado, não tinha nem caído ainda. Apenas com essa fralda, sem roupa de frio, sem agasalho, sem nada. Eu fui largado nessa calçada. E essa senhora, voltando da igreja com suas filhas, ela me encontrou. Ela me encontrou nessa calçada. Ela me pegou, me levou para dentro da sua casa, cuidou, tratou, colocou roupa, esperou seu esposo chegar. E em conversa com seu esposo, quando ele chegou, eles decidiram me adotar. Então eu fui adotado por essa família. Eu não conheço absolutamente ninguém da minha família biológica. Eu não conheço uma pessoa da minha família biológica, de sangue. Eu não faço ideia. Eu não sei onde estão, se estão vivos, se eu tenho tio, tia, primo, se a mulher que deu a luz a mim, se ela está viva, meu pai. Eu não faço a mínima ideia. Não sei. Não sei mesmo, até hoje eu não sei. Nunca fui procurar. No final do ano passado aconteceram algumas coisas muito confusas, mas eu não coloco isso dentro desse testemunho. E eu fui adotado. Fui adotado por essa família evangélica, Assembleia de Deus. Eles me deram um nome. Eu tenho o nome do meu pai. Meu pai chamava Tancredo, por isso que eu chamo Tancredo Júnior.
Tancredo Gonçalves dos Santos Júnior é o nome do meu pai. Não tem nenhuma relação com Tancredo Neves, apesar de ser na mesma época que Tancredo Neves faleceu, mas não tem nenhuma relação. Eles me adotaram, cuidaram de mim, me deram uma casa, né, me deram uma família. Então era eu, pai, mãe e eu ganhei também 2 irmãs mais velhas. Cuidaram de mim e aí começou uma trajetória que eu vou tentar contar para vocês aqui de uma forma bem ampla. Com 7 anos de idade, eu tive um problema de saúde. Com 7 anos de idade eu tive um problema que hoje ela é conhecida como broncopneumonia. Broncopneumonia. E a minha foi muito forte, muito grave. A minha mãe me conta que no hospital eles já tinham feito tudo. Eles já tinham feito de tudo para tentar reaver a minha situação, o meu estado clínico. Mas o médico chegou na minha mãe e falou assim: olha, não tem jeito mais. A gente não consegue. Já entrou com todos os medicamentos, com tudo que a gente podia fazer, a gente já fez. Mas não consegue. Infelizmente, seu filho não vai voltar para casa. A broncopneumonia tomou conta de tudo, dos pulmões dele, e não tem jeito. 7 anos. E minha mãe me conta que ela esperou os médicos saírem da sala da UTI. E ela entrou na sala, dobrou o joelho em uma cadeira que estava do lado e ela fez uma oração simples. Uma oração simples. Ela disse que ela fez uma oração dizendo poucas palavras para Deus. E ela dizia: olha, Deus, foi o Senhor que me deu, o Senhor que colocou na minha porta, e eu quero levar ele para casa. Eu quero levar ele para nossa casa, lá onde o Senhor colocou ele, na nossa porta. A oração dela era simples, ela não aceitava o Senhor ter me colocado na porta dela para eu morrer com 7 anos. Então ela fez essa oração: o Senhor me deu, e eu quero de volta, quero levar para casa. E a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A minha mãe era uma mulher de oração. Olha, o que eu mais vi na minha vida foi minha mãe orar, de joelho, vigília, monte. Sabe, aquelas irmãzinhas do círculo de oração, cabelo branco, mas orava. E quando ora, irmão, quando essas pessoas oram, elas têm uma intimidade tão grande com Deus que qualquer notícia, qualquer decreto, qualquer palavra que alguém deu, quando essas pessoas oram, Deus abre os céus no momento e age. Ela fez essa simples oração: o Senhor me deu e eu quero de volta, quero levar para casa. 3 dias depois da notícia do médico que eu não voltaria para casa, que eu morreria, que a pneumonia tinha tomado conta de tudo, 3 dias depois, eu estava saindo do hospital e indo para casa com a minha mãe, com a mesma mulher que orou e falou com Deus uma oração tão simples, de poucas palavras. Ela estava me levando embora porque ela orou e Deus ouviu a oração dela. E aí já é o segundo milagre, né? Já é o segundo, porque eu fui encontrado numa calçada e depois Deus me livrou da morte com 7 anos com essa pneumonia. Nessa trajetória, na minha infância e na minha adolescência, eu passei por algumas situações, nós vivemos situações na minha casa muito difíceis. Uma das minhas irmãs, ela mais velha do que eu, muito nova, com 13 anos, a minha irmã, ela saiu da igreja, ela se envolveu no mundo do tráfico, da droga, e os mais velhos vão entender o que eu estou falando. Os anos 90, nas favelas, né? Nas comunidades, nas favelas mesmo, os anos 90, que não tinha nem asfalto ainda em alguns lugares, eram muito violentos, mas muito violento mesmo. Assim, a gente via as pessoas sendo mortas na nossa frente. A esquina da minha casa, quantos jovens eu vi mortos, quantos assassinatos eu vi ali nos anos 90. E a minha irmã entrou nessa vida do crime.
para nós, eu vivi um tempo da minha infância e da minha adolescência tomado de pânico, tomado de medo. Porque eu deitava na minha cama e eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir, porque a minha irmã já tinha saído de casa. Existia uma guerra dentro da minha casa. O meu pai, ele queria matar a minha irmã. Quantas vezes meu pai tentou matar a minha irmã? Minha irmã subiu no telhado da minha casa. Meu pai subiu atrás e disse que ia jogar ela lá de cima. Era uma guerra dentro de casa, era um inferno, não existia paz. Não existia paz em nenhum momento. E eu ia dormir, eu não conseguia dormir tomado pelo medo, tomado pelo pânico dessa situação. Porque eu tinha alguns medos. Porque por muitas vezes a polícia arrombou a porta da minha casa procurando minha irmã. Arrombou o portão. E não era polícia militar, e aquelas polícia especial, sabe? Com armas enormes. Eles arrombaram o portão de casa procurando ela, procurando o companheiro dela. Quando não era a polícia, era as pessoas do meio, do tráfico. Porque ela estava envolvida. Então eu não conseguia dormir. Quantas e quantas noites eu me cobria, sabe quando você se esconde, colocava um cobertor na cabeça, tentando se esconder de alguma coisa, e eu tremia. Eu tinha ali uns 10 anos, 9 anos de idade, eu tremia a noite inteira, eu tremia com medo. E eu lembro quantas e quantas noites que eu via o dia amanhecer e eu ficava a noite inteira acordada, tremendo de medo, mas pedindo para Deus: eu quero ver a luz do dia, que o dia amanheça, que o dia amanheça. A noite era terrível para mim. A noite trazia o pânico, a noite trazia o medo. Eu não sabia se a minha família ia acordar no outro dia viva. Eu morria de medo de alguém entrar, assassinar todo mundo, da polícia invadir, acontecer uma tragédia. A gente morria de medo disso. E muitas noites eu dormia, eu deitava, mas não dormia. E pedia para Deus: Deus, eu quero ver a luz do dia. Quando amanhecia o dia, eu me acalmava. Foram momentos muito difíceis. Guerras, não existia diálogo em casa. A gente nunca sentou junto na mesa em um Natal, em um Ano Novo. Nunca sentamos. Nunca. Mesmo sendo da igreja, mesmo sendo evangélicos, nós nunca sentamos juntos na igreja, numa mesa, para ceia de Natal, para o Ano Novo, para comemorar aniversário. A gente nunca viveu isso, porque eram momentos de guerra. Meu pai querendo matar minha irmã, era muita dissensão, era muita confusão. Eu nunca abracei meu pai, nunca recebi um abraço. Meu pai era um homem muito duro, muito frio. A minha mãe é uma mulher muito de oração, muito de oração. Por mais que eu tinha uma casa, eu tinha uma família, eu tinha um lugar para morar, eu tinha um teto, eu tinha comida, mas eu não tinha aquela sensação de ser família, de companheirismo, de parceria. A gente não teve isso. Não teve. Foram anos de guerra. Anos de guerra. Com 13 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo em uma escola dominical. Uma escola dominical. Fui batizado com o Espírito Santo em uma escola dominical, na Assembleia de Deus. Teve um estudo lá. Eu lembro quem pregou, acho que vocês vão conhecer o pregador. Pastor Nerildo Alcioli é o nome dele. Ele é de Diadema. Ele trouxe um estudo lá e a gente estava todo mundo assistindo o estudo. E depois ele chamou uma galera lá na frente. E eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo na escola dominical. Hoje muitas igrejas nem tem escola dominical, né? Hoje a gente fica implorando para as pessoas ir lá para frente para sentir alguma coisa de Deus. Mas a gente sabe que o avivamento, o fogo do Espírito, ele não vem a não ser pela palavra. Eu tenho certeza que eu recebi o batismo do Espírito Santo genuíno, porque eu fui batizado por conhecer a palavra, por entender a palavra. Estava estudando a palavra. O Espírito Santo tomou conta da minha vida, eu fui batizado naquele dia. Foi uma experiência maravilhosa para nós. E 3 anos depois,
eu fui me batizar nas águas. Eu lembro que para batizar nas águas, Assembleia de Deus, a gente... Olha, eu morria de medo de tomar a decisão de me batizar. Tinha aulas e aulas e aulas de discipulado, e eu tomei a decisão de me batizar apenas com 16 anos. Mesmo tendo nascido no berço evangélico, eu tomei a decisão de me batizar apenas com 16 anos de idade. E o dia do meu batismo foi um dia marcante para a minha história, para o meu ministério. A Assembleia de Deus tinha a cultura de que a gente se batizava, era um domingo à tarde, lá na nossa sede. Todas as vezes que tinha batismo, quando tinha o culto à noite na sua igreja, as pessoas que eram batizadas tinham oportunidade. Tinha oportunidade para falar, para contar o testemunho, para dizer como é que foi, o que sentiu. E esse dia Deus revelou o meu ministério, o chamado que Ele tinha para mim, porque eu tive a oportunidade para dar uma palavrinha de 3, 4 minutos. Nem eu sabia o que Deus já tinha colocado sobre a minha vida. Mas eu lembro que nesse dia Deus me deu uma autoridade tão grande em 3, 4 minutos, que a igreja foi tomada pelo mover do Espírito Santo. Foi tomada. Eu fiquei assustado porque eu nunca tinha tido a oportunidade de trazer uma palavra assim. Em 3, 4 minutos, uma palavra tão simples, a igreja foi tomada pelo Espírito Santo e Deus revelou para mim para que e por que Ele tinha me chamado. Para pregar a palavra, para o ministério de louvor, foi uma experiência maravilhosa. E então essa trajetória que eu estou te contando até agora é uma trajetória de vitória, sim ou não? Eu fui abandonado, eu fui largado pela minha família biológica, eu não conheço. Minha mãe adotiva me achou numa calçada, cuidou de mim, Deus cuidou de mim, me deu uma família, eu cresci na igreja, cresci ouvindo a palavra, cresci nos caminhos do Senhor, fui batizado com o Espírito Santo, fui batizado nas águas. Maravilha, né? Que cuidado de Deus maravilhoso. Mas todo caminho tem suas pedras, né, irmãos? Todo caminho tem suas trajetórias de dificuldade. E aí eu vou para a segunda parte do testemunho. O meu pai, toda a minha trajetória, meu pai ele tinha um mercadinho, esses mercadinhos de vila, né? Depois que a gente veio de Tocantins para cá, ele tinha esses mercadinhos de vila. Lá na nossa região, meu pai foi um dos primeiros a ter um mercadinho. Eu lembro que ele abria 5:30 da manhã. Naquela época, anos 90, tinha filas de pessoas para comprar pão francês. Filas e filas. Então meu pai sempre acordou muito cedo para trabalhar, dormir muito tarde, o dia inteiro naquele mercado. Meu pai era muito frio, muito duro. Então eu não tinha relacionamento com meu pai, né? Na minha infância eu só recebia ordem, né? A gente só tinha... Meu pai chegou uma fase que ele me acordava cedo, eu tinha que acordar 5:30 da manhã para abrir o comércio, para ajudar a vender pão, para pegar o leite que o pessoal vinha trazer para a gente vender. E era só isso. E meu pai, muitos anos dentro daquele mercado, estressadíssimo, um senhor fechado. Mas quando eu fiz 16 anos, meu pai resolveu fechar o mercado. Ele resolveu fechar o mercado, falou que não queria mais trabalhar. Ele já tinha ali seus 60 e poucos anos, não queria mais, estava cansado. Ele fechou e alugou o salão e passou a viver do aluguel. E quando meu pai fechou o mercado, foi um momento de revelação para nós. Quando ele fechou o mercado, eu comecei a ter mais relacionamento com meu pai. Eu estava terminando o ensino médio, estava no 2º ano, indo para o 3º ano do ensino médio. Eu já trabalhava desde os 13 anos em uma serralheria. E eu comecei a ter contato mais com meu pai, eu comecei a conversar mais, a gente conversava, ficava na varanda. Meu pai era muito conhecido no bairro. Se você for lá no bairro hoje falar Seu Tancredo, todo mundo conhece meu pai. Todo mundo. Quando ele vendeu o comércio, ele saía, ele ficava o dia inteiro na rua, ele passava na casa dos vizinhos, ficava conversando, ele ficava lá na praça central do bairro, conversava com todos os comerciantes. Meu pai começou a sorrir mais, começou a viver o que ele não vivia, porque ele ficou anos e anos trancado dentro de um comércio.
para sobreviver, para ter o dinheiro, né, para dar alguma coisa pra gente. Mas quando ele vendeu, ele começou a viver. Ele sorria, ele já não era mais aquele cara fechado, sem diálogo. A gente conversava muito, meu pai sempre falava comigo de estudo, sempre falava das experiências dele. Eu conversava com meu pai sobre o que eu queria ser, né, sobre qual carreira eu queria seguir. Eu estava terminando ali o ensino médio na escola, eu sempre fui muito bem na escola, nunca repeti de ano, meu pai tinha muito orgulho disso. E a gente começou a viver coisas assim maravilhosas. Era muito bom. Eu vivi ali momentos com meu pai que eu não tinha vivido em 16 anos. 16 anos. Teve um final de semana, eu tenho duas irmãs, a Leia e a Débora. E um final de semana, os meus tios, por parte de pai, iam fazer um evento no interior de São Paulo. Eles tinham fazenda lá e ia fazer um evento. E o meu pai e uma das minhas irmãs, a Débora, foram para esse evento. A minha mãe e a minha outra irmã, Leia, elas foram para casa da minha avó lá em Tocantins. Lá em Tocantins. Elas já estavam lá em Tocantins quando meu pai marcou essa viagem. E eu lembro que era uma sexta-feira à noite. Eles alugaram uma van, a família, para ir. Alugaram uma van. Era uma sexta-feira à noite, eu estava voltando da escola. E meu pai sempre me chamou para ir. E eu lembro que nesse dia que eu ia com eles para a viagem, quando eu cheguei da escola à noite, já estava tudo pronto, eles iam viajar na sexta-noite, eu falei pro meu pai que eu não queria ir. Falei, pai, eu não quero ir, eu não tô afim, eu nunca gostei muito de ir para essas festas de família, porque eu me senti um pouco... eu sofri muitas coisas por ser adotado, eu ouvi muitas coisas, né? O lado do meu pai, eles eram bem de vida, tinham fazendas no interior, sabe? Então eu ouvi muitas coisas quando a gente estava junto, palavras como, você mora de favor, você foi achado no lixo. Eu ouvi tanto dentro da minha casa quanto por parte da família quando eu ia em algum ambiente. Então eu não quis ir. Falei, pai, eu não vou. Então meu pai e a minha irmã Débora embarcaram para essa viagem para o interior de São Paulo, para a festa lá de um dos meus tios. Isso na sexta. Eu lembro que nesse final de semana eu chamei meus amigos da Assembleia de Deus. Eu fiz um panelão de salsicha, vou falar certo, salsicha, um panelão, compramos um monte de pão e ficamos jogando PlayStation 1 na época. Eles dormiram lá, ficamos o final de semana inteiro jogando videogame. No domingo à noite eu fui pra igreja, pro culto, e quando eu tava voltando da igreja, chegando em casa, eu já tinha a expectativa de encontrar meu pai e minha irmã, porque essa era a fala deles, né? Eles deveriam chegar no domingo à noite, já devia estar em casa. Eu cheguei do culto, o meu pai não tinha chegado, nem minha irmã, eles não estavam em casa. E eu tranquilo, fiquei lá em casa. E quando deu umas 11 horas da noite, o telefone fixo da minha casa tocou. E era a mulher do meu patrão, que eu trabalhava numa serralheria na época. E ela falou pra mim, Júnior, o seu pai ligou, pediu pra avisar que eles vão dormir no hotel, porque teve um problema com a van que estava transportando. Teve um problema com a van. E eles vão dormir no hotel. Eu falei, tá bom, maravilha. Então obrigado por avisar. Fui dormir. No outro dia, 6 horas da manhã, alguém começou a bater palma no meu portão. Bater palma. Eu fui atender, era um rapaz da empresa da van que tinham contratado. E ele falou pra mim a mesma coisa. Ô, Júnior, eu vim te avisar que seu pai e sua irmã estão dormindo no hotel. A van teve um problema lá na empresa e a gente colocou eles no hotel, mas eu vim te avisar que eles estão dormindo no hotel e tá tudo ok. Eu falei, tá bom, obrigado, já me avisaram ontem à noite. Eu voltei a dormir. Isso é segunda-feira de manhã. Mas aí 9 horas da manhã começaram a bater na minha porta de novo. E dessa vez mais forte. Que
igreja, dava na rua, era um dos meus tios, estava lá embaixo, na escada. Um dos meus tios estava lá embaixo. Eu abri a porta, o meu tio olhou para mim. Falou: filho, eu vim te dizer que seu pai faleceu. Seu pai faleceu. A van teve um acidente nessa madrugada. O pneu da van estourou. E seu pai caiu numa ribanceira, bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano. Seu pai faleceu. Eu recebi a notícia assim. E pra mim, naquele momento, foi um desespero muito grande pra mim, porque eu tava vivendo a melhor fase da minha vida com meu pai. Fazia 1 ano apenas que eu tava me relacionando com meu pai, que eu conseguia conversar com meu pai. Fazia 1 ano que eu conseguia gastar horas batendo papo, dando risada. A gente nunca teve isso. Isso só durou 1 ano. Porque 1 ano depois meu pai morreu em um acidente de van voltando de viagem. A minha irmã estava junto também nessa viagem. Ela sofreu só umas escoriações. E nesse acidente eu perdi meu pai, o meu tio que eu mais era próximo, que eu mais gostava, meu tio sobrinho, e uma prima, a Marisa. Então, nesse acidente, no mesmo acidente, morreu meu pai, meu tio e minha prima. Quando eu fui pro velório, que foi no cemitério, eu demorei pra cair na real que meu pai tinha morrido. Eu demorei bastante. Ele morreu numa segunda-feira, o velório ia ser numa terça-feira à noite, cemitério da Vila Pires. Eu lembro que eu tava lá com o pessoal da igreja, tava todo mundo lá, a galera da igreja, e eu tava brincando com todo mundo, dando risada. Eu não tinha caído na real que meu pai tinha morrido ainda. O cemitério tomado de pessoas, lotado de pessoas, mas muita gente mesmo. E eu lembro a Daitrine, uma das minhas amigas da Assembleia de Deus, ela tava comigo, segurando meu braço e tal, e eu brincando, dando risada na porta do cemitério, quando de repente passou uma van dourada escrito Penápolis, que era a cidade onde tinha acontecido o acidente, onde meu pai faleceu. Nesse momento que eu vi a van dourada escrito Penápolis, foi o momento em que eu desabei, que eu caí na real. Eu caí no chão, eu chorava, eu gritava. Eu lembro que colocaram meu pai na sala do velório. Não dava pra mim entrar de tanta gente que tinha. Tiveram que fazer um corredor pra eu conseguir entrar. Eu lembro que na hora que eu entrei na sala do velório, na hora que eu olhei pro caixão do meu pai, eu caí no chão, eu gritava alto. Me seguraram, pegaram meu celular na época, eu gritei muito alto. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, que eu estava vivenciando aquilo. Foi um momento de muita dor, muito dolorido mesmo, mas muito dolorido. E nesse final de semana, nesse acidente, a minha mãe e a minha outra irmã estavam lá em Tocantins. E elas não iam de avião porque a gente não tinha condições de pagar avião. Elas só iam de ônibus. E para voltar de Tocantins para cá de ônibus era 3 dias. Ou seja, a minha mãe não conseguiu ver o velório e o enterro do meu pai. Eu estava sozinho. Eu e a Débora, mas a Débora estava machucada. Meu pai foi enterrado numa quarta-feira e a minha mãe chegou em São Paulo na quinta-feira. Ela não pôde ver o marido ser enterrado. Foi muito dolorido pra gente. Foi muito difícil. Eu lembro que eu tava terminando o ensino médio. Lá na praça onde meu pai ficava, tinha um tronco de uma árvore bem grande, onde eles ficavam sentados lá.
Eles ficavam sentados lá batendo papo. E eu lembro que uma das vezes que eu tava voltando da escola, 11 horas da noite, eu sentei nesse tronco sozinho à noite. E eu comecei a chorar, e eu comecei a gritar, e eu não aceitava. E eu perguntava para Deus, por que o Senhor levou meu pai? Por que o Senhor levou meu pai? Por que o Senhor levou meu pai? Lá no tronco da árvore, sozinho à noite numa praça. Cheguei em casa, fui pro meu quarto, bati as pernas, minhas irmãs tiveram que me segurar, minha mãe. Eu não estava aceitando aquilo. Era muito difícil para mim entender aquilo. E a gente entrou num momento ali muito difícil. A minha mãe, com problema de saúde, aquele problema do bicho barbeiro do coração inchado, nós entramos numa fase terrível ali. Porque a minha mãe piorou demais de saúde. E eu falei que ia contar detalhes que eu nunca contei. A minha mãe já tinha 60 anos de idade. Morava eu, ela e a minha irmã Débora. A minha outra irmã já morava no interior de São Paulo. E depois que meu pai morreu, eu comecei a vivenciar umas situações dentro de casa de extrema dor, de extrema aflição. A minha mãe, por esse problema no coração, o coração inchado, ela não conseguia dormir. Por tudo isso que ela passou com meu pai, de não ver o enterro, de estar longe, ela piorou muito. Minha mãe deitava na cama para dormir, ela não conseguia ficar deitada. E ela acordava de noite, ofegante, tentando puxar o ar e não conseguia respirar. O ar não vinha. E ela gritava, tentando puxar o ar e o ar não vinha. Noites e noites e noites assim. Eu me lembro que teve meses que a gente 2 vezes por semana saía com a minha mãe de ambulância de dentro de casa. E era uma aflição para mim ver isso. Quantas noites eu colocava o travesseiro no meu ouvido porque eu não queria ouvir a minha mãe sofrendo. Eu não queria ouvir ela puxando o ar e não conseguia respirar. Eu não sabia o que fazer. Não sabia. Todas as noites eram assim. Todas. E um domingo eu fui para a escola dominical. Quando eu voltei da escola dominical, não tinha ninguém em casa. Eu fui na casa da vizinha perguntar se sabiam, e aí a vizinha falou, olha, a Débora falou que foi levar sua mãe no médico, que sua mãe passou mal, não tá bem. Tá bom. Eu fiquei em casa no domingo à tarde, fiquei lá deitado. Quando deu 2 horas da tarde, as minhas 2 irmãs chegaram em casa e elas me chamaram para a sala. E quando eu cheguei na sala, a minha irmã disse, Júnior, a mãe morreu. A minha mãe morreu exatamente 1 ano depois que meu pai faleceu. Meu pai faleceu 31 de junho de 2004. A minha mãe morreu em julho de 2005. 1 ano depois da morte do meu pai, a minha mãe morreu na Santa Casa de Santo André por insuficiência cardíaca. E com 17 anos de idade, então, eu já não tinha meu pai e minha mãe. A família já era desestruturada, a minha segurança era meus pais, a minha irmã morava no interior, teve que ir embora por conta de tudo que se envolveu. A minha outra irmã não trabalhava, só eu trabalhava. Com 17 anos, eu já não tinha mais família. Eu não tinha mais estrutura nenhuma. Nada, 17 anos. Eu não sabia o que fazer, não sabia para onde eu ia. E eu lembro que quando a minha mãe morreu, eu não tive muitas lágrimas, porque eu vi minha mãe sofrer demais na cama. Eu vi ela sofrer muito. Eu lembro que eu não tive muitas lágrimas quando minha mãe morreu. Eu só sentia dor no coração, mas não muitas lágrimas.
mas eu me via perdido. Eu não sabia o que fazer. 17 anos, uma casa, sem saber para onde ir. Eu lembro que eu orava no meu quarto, que eu chorava, falava com Deus. Ao mesmo tempo que eu sentia que tinha muitas pessoas, eu sentia que não tinha ninguém também. Então toda trajetória tem uma dor, tem vitórias. Eles me amaram, eles me deram uma casa, me deram uma família, me deram tudo. Mas Deus resolveu levá-los. Deus resolveu recolher. E a partir dos 17 anos eu tinha que caminhar. Eu tinha que fazer a escolha. Para onde que eu vou? Eu vou para o mundo? Vou me revoltar? Vou cair na depressão? O que eu vou fazer? E... eu vou cantar. E... esses próximos anos, eu fiz 18. E eu orava e falava com Deus. E eu conheci esse louvor. Eu vou cantar um pedacinho para vocês. Que durante alguns anos ele me arrastou muito. Eu vou cantar só um pedacinho para vocês ouvirem. Porque eu chorava. Chorava cantando. Lembra, Senhor, é o nome do Toque no Altar. Vou cantar um pedacinho. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel, e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Eu cantava muito esse louvor. Eu pedia para Deus lembrar de mim. Eu falei: Senhor, lembra de mim. Lembra, porque eu tenho certeza que o Senhor não me fez chegar até aqui para perecer.
Eu cantava essa música todo dia. Falava com Deus. Perguntava a Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho pai, não tenho mãe, eu não tenho família praticamente. Eu não sei como que eu vou seguir. Não sei. Mas eu fiquei de pé e continuei a caminhar. A igreja sempre foi o pilar da minha trajetória. Se eu não tivesse a igreja, se eu não tivesse Cristo, pessoas, eu não teria sobrevivido. Eu não teria sobrevivido. Eu lembro que eu me enfiei de cabeça na igreja. Eu mudei de uma igreja, fui para uma outra igreja. E a gente começou um projeto do coral, do Emanuel. E eu me enfiei de cabeça na igreja. Assim, eu vivia na igreja o tempo todo. Minha vida era a igreja. Sábado eu estava de manhã, de noite. Domingo eu passava o dia inteiro na igreja. Depois chegou o pastor Alexandre, que muitos de vocês conhecem. Pastor e psicólogo, pastor Alexandre. Lá no Vila Luzita. Me ajudou muito. Me acolheu muito. E eu me enfiei de cabeça nos projetos da igreja, na mocidade, no coral. Como eu amei o coral, como eu me engajava naquilo. Porque eu não podia olhar para o lado, eu não podia olhar para um lado e para o outro, porque eu não ia ver ninguém. Então eu me enfiei de cabeça naquilo que era a minha segurança. Fiquei no coral 8 anos, foi uma trajetória maravilhosa, lá no Vila Luzita. As pessoas maravilhosas que eu conheci me ajudaram muito. Nesse caminho todo eu comecei a namorar, conheci a minha esposa Natália, vim para Ebenezer em 2010, eu vim para Ebenezer. E em 2011 a gente casou. Deus estava me dando uma família, né? Para começar uma família. E no dia do meu casamento, eu entrei sozinho na igreja. Não tinha ninguém para mim entrar na igreja. Eu não tinha tio, tia, parente, eu não tinha. Eu constituí parentes agregados. Hoje eu tenho um monte de tio. A família Anastácia é minha família, que eu chamo da minha família, mas agregado. Eles me acolheram na vida deles, né? Mas eu entrei sozinho na igreja. E em 2011 eu casei. Tava constituindo uma família lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui a foto que é do nosso casamento lá na igreja do Ferrazópolis. A gente magrinho. Tá mais ou menos, né? Dá pra ver aí? A Vivi foi, é verdade. Tá vendo aí? A gente casou. E a gente tava começando a constituir uma família. Eu nem sei quanto tempo eu tenho de live, viu? Achei que 1h. Nossa, acho que falta 8 minutos. Se cair essa live... eu começo outra. Tá bom? Se cair essa live, eu começo outra. Porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo de contar tudo nessa live. Mas eu começo outra, tá bom? Eu espero vocês entrar na outra pra gente terminar. Faltam 8 minutos e faltam algumas coisas. Eu casei em 2011. Nós casamos em maio de 2011. Lá na igreja do Ferrazópolis. E nós morávamos na casa de baixo. Nós morávamos...
porque uma das minhas irmãs não entraram na igreja, uma das minhas irmãs não quis vir. A gente estava muito distante de relacionamento, pelos conflitos que tivemos a vida toda. Se uma entrasse, você ia ficar com ciúme. Ela não quis vir, eu acho. né? Então, se uma entrasse e a outra não, eu ia ter mais problema. Então, a minha irmã que foi no casamento, ela entrou com uma outra pessoa, como madrinha. Eu não queria criar mais atrito, tá? Então, por isso que eu entrei sozinho também. A gente casou em maio de 2011. Irmãos, eu morava na casa de baixo e a minha irmã estava morando sozinha na época, morava na casa de cima, a Débora. 3 meses depois que a gente casou, 3 meses, a minha irmã sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral isquêmico. Era uma terça-feira, eu estava me preparando para vir para a igreja e eu recebi um telefonema que a minha irmã tinha passado mal. Quando eu cheguei lá no posto de saúde do Vila Luzita, a minha irmã estava lá, ela não mexia ao lado direito do corpo. Ficamos lá por horas até ter o diagnóstico de que ela tinha sofrido um derrame. Ela tinha 37 anos na época. 37 anos. 160 quilos, 170 quilos, por aí. Então assim, com 3 meses de casado, a Natália, ela ficou dias e dias no hospital cuidando da minha irmã. Quando a minha irmã veio pra casa, a gente teve que se mudar pra casa de cima, levamos o colchão pra cima e a gente morava lá em cima, porque não tinha quem cuidasse dela. A minha irmã não se mexia. Ela não conseguia levantar, não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Ela não conseguia ir no banheiro. Quem trocava a minha irmã era a Natália. A gente usava aquelas comadres para colocar, para ela fazer as necessidades dela. E jogava no vaso. Dias e dias fazendo isso. Com 3 meses de casado. E a gente começou a viver essa experiência. Depois ela foi melhorando um pouco. Mas nunca voltou a... Ela nunca voltou a andar. Minha irmã. E a gente ficou cuidando dela. Trocando fralda, trocando roupa. Essas receitinhas com você. Fazendo comida. A Natália não podia ir trabalhar, porque não tinha ninguém para ficar com ela. E a gente começou praticamente o nosso casamento assim, né? Desse jeito. Foi uma fase também de muito aprendizado, muito difícil na nossa vida. Não sei, no meu relógio aqui, acho que falta 4 minutos para terminar. Eu vou tentar correr essa parte aqui, falta só um pedacinho, mas provavelmente eu vou ter que abrir outra. Em 2014, irmãos, faltam 26 segundos restantes para terminar a live, tá? Então, antes de começar a contar essa história, eu vou esperar terminar essa e vou abrir uma outra live, tá bom? Falta um pedacinho ainda do testemunho pra gente terminar, tá bom? Espero vocês. Até daqui a pouco. Deus abençoe.